A Rota dos Butiazais é um esforço coletivo composto por diferentes universidades, órgãos governamentais, entidades e até países preocupados com a conservação e com o uso sustentável de butiás na região sul do país. Essa grande rede de ações e projetos tem focado na preservação da biodiversidade, na possibilidade de garantir meios para a segurança alimentar e nutricional e na valorização cultural e ambiental por meio do consumo alimentar dessa fruta e de seus derivados. Confira. A Rota dos Butiazais é uma rede que ela é promovida pela Embrapa Clima Temperado, na pessoa da pesquisadora Rosalia Barbieri, mas ela envolve uma série de iniciativas nos territórios que estão associados ao butiá. Tanto territórios, municípios que têm remanescentes de butiazais, que são esses ecossistemas que têm a presença das espécies de butiá e de outras espécies também, que tem todo um desenvolvimento da ideia da pecuária, do manejo dos campos nativos associados aos butiazais, né, como alternativa de renda. Isso faz com que pecuaristas também se envolvam nessa rota, municípios se envolvam, inclusive tem alguns municípios que já que fazem as festas relacionadas ao butiá, como o município de Butiá, o município de Giruá, que tem a festa do butiá com o concurso Balaio de Sabores, e também iniciativas de processamento do butiá, a cachaça com butiá, as geleias, os licores, né, essa gama de trabalhos associados à gastronomia promovendo o butiá. E claro que também o artesanato. Então, assim, grupos de mulheres rurais que fazem artesanatos com fibras ao longo, principalmente aqui da costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A rota ela vai associando essas iniciativas com a conservação da biodiversidade associada aos butiazais, então os movimentos ambientalistas também estão envolvidos, o Plano Nacional para Espécies Ameaçadas de Extinção, o PAN Lagoas do Sul também se volta aí com ações especificamente para a conservação dos butiazais. Talvez uma dimensão mais concreta dessa questão, educação alimentar associada então ao uso do butiá, seja essa inserção que vem acontecendo da polpa de butiá nas escolas. Então, o município de Tapes vem fazendo isso, conseguindo, né, colocar como alimentação escolar, mas a educação alimentar, né, que é uma prática já preconizada dentro das políticas de segurança alimentar e nutricional, elas visam que as crianças simplesmente não consumam somente, mas entendam a procedência desse alimento. E entender a procedência desse alimento faz com que os professores tenham condições de estar mostrando o que é um butiazal, né, qual é a relevância dele, como que ele se propaga, quais são os animais que estão associados à sua dispersão, à sua polinização. Isso então fecha esse circuito que seria essa educação alimentar de uma forma ampla e que entra nos currículos, né, das escolas. O Renan Coelho, ele é um gestor ambiental e o TCC dele foi uma proposta de fazer com que as crianças produzissem, né, manipulassem esses caroços, esses bichinhos, fizessem as pinturas e construíssem maquetes dos ambientes onde eles vivem. Então, mostrando essa interação, né, entre a arte, entre o artesanato, entre a educação alimentar e focando, então, na importância dos butiazais. Essa proposta, ela pretende contribuir para garantir a segurança alimentar, hídrica e energética no bioma Pampa, através da conservação e do uso sustentável da biodiversidade associada ao potencial para a geração de renda com as famílias agricultoras, então, de modo a incentivar a preparação e a agroindustrialização e, então, atividades que proporcionam a produção de doces e bebidas, por exemplo. Então, para além de alimentos, também é incentivado o trabalho com o artesanato, elaborado a partir da trança da palha, que resulta em chapéus, bolsas e diversos utensílios e produtos, promovendo então dessa forma a conservação e o consumo e a geração de renda para inúmeras famílias. Então, do ponto de vista nutricional, a polpa da fruta ela é rica em vitamina C e carotenoides, então que são substâncias antioxidantes que atuam na manutenção da saúde e apresenta também altas concentrações de potássio, que é importante para regular o funcionamento do organismo. Então, por isso, incentivar a conservação e o consumo do butiá traz benefícios tanto para os ecossistemas quanto para a saúde de quem consome. No território onde está inserida a presença dos butiazais incentiva também o turismo, a gastronomia, as feiras, o resgate do conhecimento popular, a articulação, então, institucional e as políticas públicas, então, não deixando desaparecer a cultura gaúcha e também a corriqueira expressão "me caiu os butiás do bolso".
empregada então para expressar a surpresa, né, ou o espanto então diante de uma determinada situação ou de algum fato, que é bastante utilizada aqui no Rio Grande do Sul. A rota dos Butiazais, ela traz elementos significativos para o debate da segurança alimentar e nutricional, pois no Rio Grande do Sul se desenvolveu uma série de práticas históricas que, com a modernização da agricultura, implicou na diminuição do agroecossistema em torno dos Butiazais, ocasionando a perda e uma série de recursos e práticas associadas. Então, diante disso, a rota ela busca incentivar e recuperar a cultura alimentar em torno do butiá, promovendo cursos e oficinas. Então a iniciativa ela tem agregado agricultores, pecuaristas, artesãos e também a comunidade científica no intuito de preservar a cultura em torno dos próprios butiazais, que envolve então desde as plantas remanescentes e até o incentivo ao plantio e preparação de receitas para festivais gastronômicos. Então, historicamente, existe a presença de butiazais na paisagem natural dos municípios que compõem, que integram a rota. Então, em alguns municípios, inclusive já no início do século XX, as fibras extraídas das folhas, que são chamadas de crina vegetal, eram usadas em estofamentos, então, de móveis e também na fabricação de colchões, matéria-prima que na década de 1940, foi já substituída por materiais sintéticos. E nisso, então, que se encontra a importância da divulgação científica da rota dos butiazais. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul atuou através do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, principalmente. Eu queria destacar, então, algumas pesquisas específicas sobre os ambientes, sobre os butiazais, e aí registros palinológicos, né, nos butiazais vão mostrar desde quando eles estão presentes naquela região, e aí isso vai datar de muitos anos, não sei precisar nesse momento, mas de muitos anos, né, mostrando essa alteração dos ambientes, mas a presença do butiá como uma espécie relicto dentro desse processo. E aí vai trazer também uma questão que é: hoje, a distribuição dos butiazais, ela é uma distribuição natural ou ela foi feita pelo homem ao longo do tempo e das gerações? Então, essa é uma questão de pesquisa aí que vem sendo perseguida e vem sendo desenvolvida. Depois nós temos algumas pesquisas, e principalmente lá a cargo da Embrapa Clima Temperado, que é esse manejo, né? Quantas cabeças de gado se consegue colocar, por quanto tempo em determinados ambientes, como fazer esse manejo rotativo para que o gado não coma principalmente aí as mudas, né, jovens dos butiás. E depois toda a parte de processamento, principalmente da questão mais técnica dos alimentos, né? Processamento, ao teor nutricional, as formas de armazenamento, né? E as próprias relações com as unidades de beneficiamento, né? Com as agroindústrias. E aí vamos ter também algumas pesquisas dentro do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, que vão tratar sobre as cadeias solidárias, as cadeias produtivas do butiá, mostrando assim quem são esses atores envolvidos, né? Quem são os principais manejadores. Dentro do projeto Panexus, que seria a governança da sociobiodiversidade para a segurança hídrica, energética e alimentar na Mata Atlântica Sul, uma ação de promover o empreendedorismo da sociobiodiversidade vem sendo desenvolvida. Tivemos aí uma primeira edição do curso chamado Sociobiodiversidade e Empreendedorismo para a Sustentabilidade do Cotidiano, buscando atentar que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12 trabalha com o consumo sustentável, né? Então, que cada cidadão perceba quais são as redes de abastecimento que sustentam a sua vida. E a partir daí que eles possam estar optando, né, por cadeias sustentáveis dentro de toda essa crise planetária que a gente vive. Algumas iniciativas que se destacaram, e entre elas a embalagem nativa. O refúgio do butiá, depois de passar pela despolpadeira, trabalhar com essas fibras para fazer embalagens para cosmética natural. Pensar em embalagens sustentáveis, mas que venham também desses vários produtos que o butiá pode trazer, foi uma iniciativa aí de destaque e que acaba, então, cada vez mais diversificando as potencialidades e a versatilidade do uso do butiá.